Olá, pessoal. Terceira tentativa de fazer essa live com o Eduardo Amuri. Vou esperar ele entrar e vou esperar vocês entrarem também. Enquanto isso, vou dando os recados. Essa é uma live que faz parte da Semana das Emoções. Hoje é o último dia da Semana das Emoções, com uma presença ilustre, um grande amigo, Eduardo Amuri. Amanhã nós vamos abrir as inscrições para a quarta turma do curso das emoções. Se você quiser ser avisado, é só deixar o e-mail, o seu contato no nosso site, ocursodasemoções.com.br/meavisa. É amanhã. Vamos ver se o Amuri entrou. Torcendo muito para dar certo isso aqui no Instagram. A gente teve instabilidade nas últimas lives. Sim, o link tá na bio do nosso perfil. Vamos esperando o Amuri entrar. Enquanto o Amuri entra, eu vou contando que a Amuri entrou, vamos lá. De todo mundo, num feriado, né? No Bernardo. Quero começar dizendo assim que eu tenho certeza que eu falo pela Isabela também, que a gente compartilha disso nos bastidores, que a gente tem uma profunda admiração pelo Amuri, não só pelo trabalho do Amuri, mas pela pessoa maravilhosa que ele é, assim. Eu me emociono porque ele tem uma bondade, assim. Eu aprendo muito com o Amuri, assim, sabe? De verdade, de ver ele caminhando no mundo. Então, é uma grande alegria. Queria deixar registrado. Eu acho que a Isabela... Aê! Vamos! Agora vai! Uhul! Roubei o celular da Gabriela. É isso. Muito bem. Desculpem aí, pessoal, o transtorno todo. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aê! Ai, Oi! que alegria, amor! Com emoção, né? No começo? Com emoção, mas tudo bem. Estamos aqui para isso. Que alegria te ver. Que alegria que você conseguiu, que você aceitou esse convite, que a gente conseguiu a agenda. Está muito animada desde ontem falando disso. Fizemos dever de casa, lemos coisas, assim, porque o Amor é muito inteligente, então eu fiquei com medo. Eu queria empurrar essa live para a Isabela de qualquer jeito, mas não teve jeito, a internet não deixou. Obrigado pelo convite, fiquei super feliz. É um assunto, por incrível que pareça, eu não tenho muito espaço para conversar, assim, porque é difícil, né? Não é em qualquer roda de papo, não é em qualquer live que você consegue aprofundar especificamente esse aspecto, né? Porque geralmente você começa a falar disso, mas as pessoas têm dúvidas muito práticas e aí a gente sai um pouquinho desse aprofundamento, que é super necessário, e aí a gente acaba não entrando mais fundo nisso. Então, fiquei feliz com o convite também. Ah, que bom, a gente está muito feliz. Eu vou desativar os comentários para não ficar, enquanto a gente conversa, no final eu ativo de novo. Uhum. E aí, amor, eu vou falar bem pouco, porque a gente tem muito que te ouvir, né? Então, primeiro, só reforçando em meu nome e da Isabela também, que a gente te agradece a presença de todo mundo num feriado, né? No Bernardo. Quero começar dizendo assim que eu tenho certeza que eu falo pela Isabela também, que a gente compartilha disso nos bastidores, que a gente tem uma profunda admiração pelo Amuri, não só pelo trabalho do Amuri, mas pela pessoa maravilhosa que ele é, assim. Eu me emociono porque ele tem uma bondade, assim. Eu aprendo muito com o Amuri, assim, sabe? De verdade, de ver ele caminhando no mundo. Então, é uma grande alegria. Queria deixar registrado. Eu acho que a Isabela, eu tenho certeza que a Isabela compartilha Muito obrigado. da mesma opinião, assim. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece.
E o Amuri, ele é um amigão nosso, assim, né? Ele ajuda a gente bastante aqui. A gente brinca que ele é o nosso CEO da empresa. A gente não toma nem Amuri. É... E aí, Amuri, o Amuri tem um livro que a gente vai hoje trazer um pedacinho dele, assim, 2 livros lançados, dois cursos online maravilhosos que no final eu vou voltar neles, que eu quero que você deixe também Claro. para as pessoas. Mas agora, para começar, eu queria fazer essa pergunta, assim, né, que eu acho que é talvez a mais profunda mesmo, assim, que não tem uma resposta tão simples, não é tão prática, tão objetiva. Mas a gente estava conversando, a Isabela e eu, assim, o que poderia ser útil para as pessoas ouvirem aqui. A gente sempre fala disso, e fala disso até com você, porque você ajuda a gente a olhar para as finanças da nossa empresa, e o quanto que a nossa vida financeira, para mim, muito, assim, o quanto que a minha vida financeira impacta nas minhas emoções, assim. O quanto que eu fico mais ansiosa quando um cenário é mais incerto, o quanto que realmente isso impacta na minha qualidade do que eu sinto, assim, sabe? Na qualidade das minhas emoções, assim. E aí eu queria te perguntar isso, porque você conversa com muita gente, né? E conversa individualmente com muita gente. Como a nossa vida financeira impacta nas nossas emoções e vice-versa. Como as nossas emoções impactam na nossa vida financeira. Porque eu acho que talvez pareça ser uma coisa igual, mas a minha impressão é que são 2 coisas diferentes. Assim, uma coisa meio que depende da outra. Na verdade, eu acho que o assunto se torna tão interessante porque é uma via de mão dupla mesmo. Um afeta o outro e a gente vai retroalimentando e fazendo um ciclo muito maluco. Então, acho que uma parte importante para a gente dar uma base aqui. Não é bem que a nossa vida financeira impacta nas nossas emoções ou a esfera financeira da nossa vida impacta nas nossas emoções. A esfera financeira da nossa vida impacta todas as outras esferas, né? Então não é só as emoções, são as nossas relações, é a nossa vida profissional, são os nossos planos de futuro. Então é como se o dinheiro perpassasse todos esses assuntos. E isso, de certa forma, para mim é uma vantagem, porque eu não preciso convencer ninguém que a gente tem que olhar para esse assunto, porque já é evidente para as pessoas que esse é um assunto que grita tanto, que é tão importante, que impacta tantas coisas, que a gente vai ter que olhar para ele. Então a gente não dá para a gente se negar a olhar para isso, porque ele está presente em todas as nossas decisões, em todas as nossas concessões, em todas as nossas apostas de felicidade, de futuro, de planos. Então, acho que isso é o que me fisgou no assunto logo no começo. É um negócio muito presente, é um jeito muito hábil da gente olhar para a nossa vida, os nossos números, né? E esse assunto recebe abordagens muito pobres. Pelo menos por muito tempo recebeu abordagens muito pobres. São abordagens muito duras, que não contemplam emoções. Só que o que começou a acontecer? Essas abordagens mais duras, essas abordagens que não levam em consideração nosso comportamento, não levam em consideração os nossos momentos mais subjetivos, mais sutis, elas não funcionam, porque elas caem por terra muito rápido. Então, tenho certeza, tem quase 50 pessoas aqui, eu tenho certeza que a maior parte, se não todas as pessoas que estão aqui, já tentaram fazer um planejamento financeiro. E aí tentaram do jeito mais tradicional, fazer uma planilha bonitinha e tudo certinho e tal. E aí, de repente, elas desistiram, porque outras coisas entraram na frente. E aí elas deixaram de lado. E aí eles escutaram alguém na TV falando, tem que anotar todos os gastos. E aí a pessoa tentou começar a anotar e não conseguiu também. Então, quando essa abordagem mais dura começou a cair por terra, outras abordagens mais flexíveis começaram a participar desse quebra-cabeça que hoje é essa interface entre a economia e a psicologia, entre a economia e as nossas emoções, a economia e nosso comportamento. Então, com o tempo, a gente começou a aceitar pitacos de outras áreas. E isso acabou explicando muitos fenômenos, né? O dinheiro é causa de ansiedade, dinheiro é causa de depressão, dinheiro é causa de término de relacionamento, de ruptura de amizade. Então, tudo isso acaba influenciando e, na minha opinião, a gente está só começando a ciscar na superfície desse grande problema, dessa grande questão.
Então eu tento oferecer uma abordagem que, pelo menos, não descarta todas essas questões. Esse é o meu papel, assim, é o que eu acordo e vou dormir pensando, assim, como é que a gente pode juntar todo esse conhecimento que a gente tem. Eu acabo bebendo muito mais na academia, na psicologia econômica e na economia comportamental, que a academia vem estudando, do que nas práticas contemplativas que vocês tanto incentivam no curso das emoções, e, enfim, no budismo, enfim, em várias tradições. Mas, muitas vezes eu percebo que eles chegam em lugares parecidos. Isso, para mim, é muito bonito. Então, te explicando um pouquinho, eu lembro de você e da Isabela falando sobre o período refratário, né? Que é um período em que, teoricamente, você não deveria fazer grandes coisas, porque você está claramente deturpado, o seu julgamento está claramente deturpado. E aí eu estava conversando ontem com a professora Vera, que é a principal referência desse assunto no Brasil, né? E ela, por sua vez, estava citando o Kahneman, que é o principal pesquisador dessa área no mundo. Ele é meio que o pai da brincadeira toda. E ele fala que o principal recurso que ele utiliza para tomar boas decisões econômicas é delay. Ou seja, é postergar, é atrasar a tomada de decisão para ter a chance de estar num período emocional um pouco mais tranquilo, um pouco mais firme para tomar uma decisão importante. E é muito engraçado, porque aí os jornalistas e os repórteres falam, não, mas dá para sair disso aí, não dá? Ele fala, olha, eu estou olhando para esse problema há 50 anos. Eu ainda não vi como é que dá para sair. Mas eu sei que dá para a gente postergar e tomar melhores decisões por buscar momentos melhores. Simplesmente isso. Então eu lembrei muito do período refratário, que vocês sempre ensinam, sempre comentam. E o conselho dele é só esse, é delay. Delay your decision. Então eu achei muito interessante. É tipo, o Paulo Rinpoche chama isso de espera que passa. Tipo, isso, é mais ou menos isso. Espera que passa. Tem essa imagem do mind the gap, né? De tipo, espera um pouquinho, porque tem um vão entre você e aquilo. Então, se você esperar um pouquinho, a sua decisão vai ser outra. Sim. Né? Muito legal, muito legal. Então eu acho bonito quando as áreas elas vão se juntando e chegando em lugares parecidos. Isso é um indício, eu acho, de que tem alguma coisa muito rica ali. Né? Quando muitas pessoas, por caminhos diferentes, chegam em lugares parecidos, eu acho que isso é um indício que é um caminho rico. Que é algo a ser buscado, assim. Mas é tudo muito novo. Então, ela está ganhando espaço agora, né? A gente sempre acreditou que foi que era assunto de economista, que é algo que tem que ser necessariamente exato, que são números. Só que isso não explica o nosso comportamento, as nossas burrices, as nossas loucuras. Então, eu fico feliz que isso ganhe espaço. E eu fico feliz, Amori, que tenha pessoas como você trazendo esse tema de um jeito tão humano, sabe? Que olha para a vida da pessoa, né? Porque não parece que é uma coisa matemática, mas não é, né? Parece que 2 mais 2 são 4, mas às vezes não é. Sim, né? Sim. Eu acho que todo mundo já consegue perceber isso na própria vida. É só você pensar em uma coisa que você sabe que você tem que fazer, que é óbvio para você que é muito bom, mas por algum motivo você não faz. Então, eu tenho muitos na minha vida. Eu tenho muitas coisas na minha própria vida. Assim, olha, eu deveria tomar mais água. É óbvio que eu deveria tomar mais água. Eu tomo pouca água. Mas por algum motivo, mesmo sabendo que é o melhor para mim, eu não faço isso. Então eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, sei lá, e por algum motivo talvez você não faça isso, mesmo sabendo que é muito importante. E aí eu cruzo isso com algo que eu sempre vejo o Gustavo falando. Ele fala que a racionalização ela é interessante, ela é importante. Né? Compreender cognitivamente alguma coisa é importante, mas não resolve. Então tem muitas coisas que a gente sabe que a gente deveria fazer, que a gente entendeu como é que funciona, mas por algum motivo a gente não faz. E é essa zona nebulosa que eu acho que é fascinante. Amor, acho que você tocou num ponto que tem muito a ver com o nosso trabalho também. Eu acho que isso tem a ver com hábito, né? Eu me reconheço muito nessa sua fala, assim, tem várias coisas que eu sei que eu tenho que fazer, e aí quando eu vou dormir à noite eu falo, caramba, de novo, eu fiz do jeito que eu acho que eu não tenho que fazer, assim. E aí eu queria te ouvir, assim, sabendo que, imaginando que assim como, né, quando a gente fala do nosso mundo emocional, não tem resposta curta,
eu queria te ouvir, assim, qual que seria um primeiro passo, assim, sabe? Para a gente olhar para esse hábito, que talvez no longo prazo seja algo muito danoso para nós, assim, uma vez que a nossa vida financeira impacta em todo o resto da nossa vida, assim, né? Uhum. Qual que seria um primeiro passo, assim, para que possa começar a existir uma relação mais harmônica entre a nossa vida financeira e a nossa vida amorosa, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, né? A nossa relação com a gente mesmo, assim, né? Que são as nossas emoções, o nosso mundo interno. Uhum. Já que você trouxe essa coisa do hábito, eu ia fazer essa pergunta no final. Legal, legal. Então eu vou comentar um pouquinho, tomando por base a questão financeira, e aí eu vou deixar a seu cargo fazer essa ponte com as outras áreas, pode ser? Pode. Na nossa questão financeira existe um embate muito importante que é entre eu preciso o combustível tem que ser a disciplina ou a motivação, da onde que vem essa vontade de fazer a coisa mais certa, né? E as frentes mais modernas de inteligência financeira, o pessoal que já tentou muita coisa e errou muitas vezes, eles chegam em alguns modelos que tendem a funcionar mais certo, funcionar mais vezes. E o principal, o modelo no qual eu mais me fio, que eu mais acredito olha que maluco, dado que o nosso processo de tomada de decisão é tão ineficiente, o que a gente tem que fazer é que as decisões que a gente toma a nosso favor tenham efeito por muito tempo. Essa é uma coisa, eu vou dar exemplos disso. E uma outra coisa que a gente pode fazer e que tende a resultar numa vida financeira mais equilibrada é reduzir a quantidade de decisões que tem que ser tomadas. Por quê? Porque o que a gente já experimentou na academia é que tomar decisões é algo extremamente assim, exaustivo. A gente é muito ruim em tomar decisões. E quanto mais cansado a gente está e quanto mais corrido a gente está, é como se a psicologia chama isso de largura de banda. É como se a largura de banda tivesse tomada por muitas coisas. E aí a nossa tomada de decisão fica cada vez mais ineficiente. Então, vou dar um exemplo super prático aqui sobre o primeiro ponto que eu trouxe, né? De que a gente tem que tomar decisões e que essas decisões, se forem boas, durem por muito tempo. Às vezes a pessoa está assistindo a gente aqui. Aí ela fala, ok, o que o Amuri falou, achei interessante, alguma coisinha ali e tal. Vou fazer alguma coisa. Aí ela pode tomar uma decisão, eu vou comprar o livro do Amuri e vou tentar ler. Aí esse livro vai demorar 2 dias para chegar, daqui a 2 dias essa pessoa já está em outro espaço emocional, ela já está lidando com outras coisas, né? E aí talvez o livro chegue, ela nem vai ler, vai ficar numa estante ali atrás, alguma coisa assim. É uma decisão possível. Uma outra decisão possível, ela pode, por exemplo, abrir agora o internet banking dela e agendar uma transferência automática para uma poupança ou para um fundo básico. Pode ser R$50 por mês, ou R$70 por mês, ou R$100 por mês, qualquer valor, não é esse o ponto agora. Para qualquer investimento básico. E aí ela vai deixar isso agendado por 24 meses. O que a gente está fazendo aqui? A gente está garantindo que essa pessoa vai ter o benefício de ter esse dinheiro sendo guardado automaticamente todos os meses, sem depender da disciplina e sem depender de motivação. Ela só precisou se mexer agora. Então, quanto mais decisões como essa a gente puder incluir na nossa rotina financeira, melhor. Então, ao invés de ficar, não, eu tenho que ter disciplina para fazer todos os meses, porque eu sei que é importante para mim. O que a psicologia econômica percebeu é que essa birrinha, essa teimosia, ela não gera bons resultados. E como a questão do dinheiro é uma questão que assim, ela urge, a gente simplesmente escolhe caminhos que dão mais certo. E, por exemplo, automatizar ações benéficas, garantir que essas ações vão acontecer, levam a resultados melhores. Porque aí a pessoa já juntou dinheiro por 3 meses, sem perceber. Depois que ela juntou por alguns meses, ela cria o que a gente chama de apego com essa poupancinha, com esse negocinho. E ela fica muito feliz. E aí ela deixa de pensar em gastar, ela vai ponderar mais sobre isso, simplesmente porque há 3 meses ela assistiu uma live aleatória no Instagram e ela fala, eu acho que esse cara tem algum sentido no que ele fala. Então a gente tem que tentar tomar decisões que não dependem da nossa boa vontade, que vão reverberar efeitos por muito tempo. Esse acho que é um exemplo bom, assim, exemplo prático de como isso pode acontecer. Agora, vamos pensar sobre desdobramentos emocionais disso. O que eu acho que vai acabar acontecendo, né? Uma vez que a pessoa colocou esse primeiro hábito, é um hábito de autocuidado, né? É como se ela estivesse
assim, garantindo que ela não vai se prejudicar, ela está se protegendo dela mesma. Uma vez que ela colocou que esse primeiro hábito começa a gerar algum efeito, mesmo que pequenininho, a chance dela colocar outros hábitos mais interessantes cresce. Então, uma vez que ela fez esse primeiro, talvez agora ela vai pensar, bom, já estou juntando dinheirinho, agora deixa eu olhar para minhas contas, ver o que tem aqui. E aí a gente pode ir desdobrando um hábito depois do outro, sem pressa. Nossa, amor, e maravilhoso. Eu acho que quando a gente olha para o que a gente faz, né, que a gente tenta fazer assim nesse caminho do curso das emoções, acho que tem muito a ver com o que você está dizendo, porque, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu entendi do que você disse é que não adianta a gente fazer um planejamento mirabolante de querer mudar a nossa vida inteira do dia para a noite, porque a gente não vai dar conta, né? A gente vai ter que criar... Não se sustenta, Nath. É simplesmente isso, não se sustenta. É isso. Eu acho que em termos de práticas contemplativas, pelo pouco que eu entendo, assim, é igual uma pessoa querer fazer 6 horas de meditação hoje. Exato. Não, eu acho que não vai funcionar, né? Então, se ela acrescentasse 15 minutos por dia, e aí depois ela vai montando as outras coisas, eu acho que tende a funcionar muito melhor. Perfeito. E aí eu acho que chega numa segunda pergunta que a gente queria te fazer, que no livro Dinheiro Sem Medo, você diz que a nossa apatia financeira, eu gostei muito desse termo, tem algumas bases. E aí uma dessas bases que você cita é a crença de que no fundo, no fim, vai dar certo. Uma prepotênciazinha, né? É uma prepotênciazinha. Ela trouxe esse trecho do livro, assim, e a gente achou super interessante para trazer aqui, porque quando a gente olha para as emoções, não é muito diferente. Acho que a gente tem uma crença meio social, eu acho que todo mundo, né, estamos com 68 pessoas, 69, acho que todo mundo aqui já passou por alguma coisa difícil na vida e alguém, tipo, te abraçou, te ligou, te mandou uma mensagem e falou assim, no fim vai dar tudo certo. Ai, Jesus, sim. E isso é uma grande crueldade, assim, porque às vezes a pessoa fica esperando esse fim não chega nunca, porque às vezes aquela coisa vai se resolver, mas vai aparecer outra, vai aparecer outra. E aí... eu acho que o impacto dessa crença, falando do nosso mundo interno, assim, o impacto dessa crença no longo prazo é que a gente não começa uma transformação mais profunda, assim. A gente não quer fazer o caminho que talvez seja o caminho mais longo, trazendo um pouco a fala da Ana Cláudia, né, de sábado. Então a gente quer pegar um atalho e confiar, ter uma fé meio cega de que alguma coisa mágica vai acontecer daqui a pouco e que isso vai se resolver, assim. E aí eu acho que isso se conecta muito com o que você estava dizendo antes, que para a gente transformar a nossa vida financeira, as nossas relações, né, as nossas emoções, a gente vai precisar desistir um pouco dessa solução mágica, né? A gente está esperando uma solução mágica, assim, né? De que um curso vai mudar a minha vida, né? Que então agora eu vou fazer essa viagem vai mudar, agora eu consegui um emprego e é isso que eu precisava, assim. Então a gente vai ter que olhar, né, para essa coisa chamada hábito, que eu acho que em relação a dinheiro isso grita, assim, né? E aí eu queria te perguntar, assim, no longo prazo, qual que é o impacto dessa crença na nossa vida financeira, assim, sabe? Sim. A gente acaba, complementando o que você disse, a gente acaba perdendo uma oportunidade muito rica de olhar para a situação, né? De aprender alguma coisa, porque a gente simplesmente deixa ele ali e a gente fala, uma hora vai passar, vai passar, vai passar. E a gente perde a chance de olhar para a raiz do problema ali, né? Para as nossas aflições, para o nosso mundo interno mesmo. Então, mesmo que timidamente, é isso que eu tento propor quando a gente vai olhar para os nossos números. Não é simplesmente fazer um planejamento que fique no azul. Não é simplesmente ter uma planilha, né? É usar aquilo lá para a gente rever as nossas apostas, para a gente rever o que a gente acredita, para a gente rever onde a gente quer chegar e para a gente desistir em alguns pontos. Eu sinto muita falta daquela época em que a gente podia se encontrar, se abraçar e tomar café, aquela coisa toda, porque eu conseguia colocar pessoas na mesma sala, né? E a gente conversava presencialmente.
E aí algumas dessas pessoas têm muita grana e algumas têm pouca grana. E aí isso para mim era uma coisa maravilhosa, porque aí eu via que a pessoa que tinha muita grana, às vezes olhava para a pessoa que tem pouca grana, e a pessoa que tem pouca grana estava claramente mais satisfeita com a própria vida financeira, mais feliz com aquilo, né? E com a vida em geral. Então, isso era um ponto que gerava um choque na turma toda. E eu vi o contrário também. A pessoa que está muito endividada, muito ferrada, olhava para alguém que tem muito dinheiro e essa pessoa também tinha problemas. Ela também tinha questões, ela tinha suas insatisfações e tudo mais. Então, eu sempre torço para que na saída desse encontro, a sensação geral seja, bom, talvez não seja bem uma questão financeira. Talvez a gente esteja usando só o dinheiro como um meio hábil e interessante para olhar para esse grande problema, para essa grande questão, e que é uma coisa maravilhosa, que é a nossa mente. Então, a gente acaba usando o dinheiro e o planejamento e todos os nossos planos, os nossos sonhos para ver o que é felicidade de fato, o que é bem-estar de fato, sabe? E a gente acaba tendo... A psicologia econômica ela é rica nesse sentido porque ela faz experimentos, né? E a gente testa isso com números, né? Então a gente consegue, por exemplo, perceber por quanto tempo um aumento de salário influi na percepção que aquela pessoa tem da própria vida, de bem-estar. E é pouquíssimo, é ridículo, assim, é ridículo. Se a gente tivesse consciência de quão pouco influencia, é provável que a gente conseguisse relaxar um pouquinho essa busca que a gente tem por ganhar mais e fazer mais, tudo mais. Claro, uma vez que a gente satisfez necessidades básicas, tem onde dormir, tem o que comer e tudo mais. Mas se a gente tivesse clareza de que talvez o próximo aumento de salário não vai resolver o que a gente acha que vai resolver, ou o laptop novo, isso eu estou falando para mim mesmo, estou tentando me escutar aqui cada vez que eu falo. Então, o carro, o que seja, o que você gosta, a viagem e tudo mais. Mas é uma ferramenta muito interessante para olhar para esse mundo interno. O dinheiro é uma ferramenta muito interessante para isso. Então eu consigo ver claramente, a pessoa às vezes pega, sei lá, um caderninho assim, e aí ela tá lá com o caderninho na mão aqui. E aí ela vai começar a anotar. E eu vejo a mão dela assim, ó, tremendo. Sendo que eu não perguntei nada. Mas por quê? Porque a pessoa tá depositando nesses números a solução da vida dela. Ela acha que tá aqui a solução. E muitas vezes ela só vai perceber que não tá aqui se ela mergulhar a cabeça um pouquinho nisso. E ela vai ver que talvez ela resolva o problema financeiro dela, resolva alguma coisa ou outra. E continua com as insatisfações. E aí ela vai ter um gatilho, vai ter um empurrão para olhar para outras coisas. Então essa é a minha expectativa, essa é a minha aposta. E é meu laboratório comigo mesmo, né? Eu também entro nessa muitas vezes. Nossa, Puri, que profundo. Meu Deus, a gente fez... a Isabela conversou com a doutora Ana Cláudia e no final a gente ligou uma para outra e falou, como que ela chega nessas coisas, né, na prática? E você está falando coisas muito parecidas, né, de um outro jeito, assim, que no fim, no documentário Rap tem uma pesquisa, não exatamente sobre dinheiro, mas comparando felicidade hedônica, que é essa coisa que a gente quer mais e vai buscar mais, né, o quanto que isso isso representa um percentual não tão alto, assim, né, do nosso nível de felicidade. Sim. E só te interrompendo, desculpe, Nath, só pra gente não perder, assim, o contraponto disso não é viver como um hippie e não olhar pro dinheiro. Olha que interessante, porque senão a gente cai no outro extremo, e esse outro extremo é tão ruim quanto, porque a gente não consegue circular com eficiência e com um olhar generoso por aí se a gente não olha pro dinheiro. A gente está ou olhando demais ou virando um hippie na praia. Nada contra, tem até amigos que são, mas eu não sei se é o melhor jeito de circular por aí. Então, por mais que a gente perceba que não é o dinheiro, não olhar para o dinheiro não é uma alternativa muito interessante, pela minha experiência, né? A gente fala muito também no curso dessa relação que a gente tem de extremos, né, com as coisas, assim. Então, a gente vai tentar lidar com as nossas emoções desse jeito, tipo, ou num extremo ou no outro. Eu acho que é isso que você está trazendo aqui. Não é o extremo de não olhar e falar, isso não é importante para mim, porque a gente precisa disso, né? Você falou, até para a gente viver num modo mais abundante, assim, né? Também não achar que isso é a solução para tudo, assim. E aí, eu acho que isso me leva para uma última pergunta, e aí eu vou abrir o chat depois, para saber se tem alguém querendo perguntar alguma coisa, que
uma vez que a gente não quer esses dois extremos, né? Eu tenho a impressão, Amuri, que o dinheiro... Eu tenho a impressão, não, acho que isso é bem dito, assim, que o dinheiro é um grande tabu, né? Olhando até para as minhas relações afetivas, assim, acho que isso é a coisa mais difícil de ser tratada, né? Nas relações, assim, a gente, quando a gente tem problema financeiro, a gente quer esconder aquele problema e talvez manter uma vida que a gente não pode manter. Quando a gente tem dinheiro demais também, às vezes a gente não tem naturalidade para falar sobre isso. Então, acho que o dinheiro é um grande tabu ainda, assim. E eu tenho a impressão que se a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso, né, de um jeito que não tivesse com tanto julgamento, o meu medo de falar sobre dinheiro primeiro porque eu me comparo com as outras pessoas ao redor, e aí ou tem pessoas que estão numa situação mais difícil, ou tem pessoas que estão... E aí eu olho com esse olhar que você falou, né, das rodas, que eu olho, às vezes, para a pessoa que tem muito mais dinheiro que eu, falando, essa pessoa não tem problema na vida, né? Então, eu acho que se a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso, né, de um jeito que coubesse, que não tivesse tanto julgamento, talvez a gente pudesse deixar essa relação com o dinheiro um pouco mais leve até, né? Quando a gente fala das emoções, isso é muito fundamental, assim, a gente poder começar a olhar para isso, falar sobre isso. Acho que você trouxe isso, né? Que quando a gente não olha para isso, a gente perde uma oportunidade gigante de aprender com aquela situação, quando a gente fica esperando a solução mágica, né? E aí eu queria te ouvir, assim, talvez querendo deixar para as pessoas algo... sabe, o que eu posso fazer agora, além do colocar R$50, R$70 por mês, fazer uma coisa mais prática? Sim. Mas nas minhas relações, assim, o que você acha que pode ser possível? Eu não sei se essa coisa de falar pode ajudar, eu tenho essa impressão, aí eu queria te ouvir, e aí eu vou abrir para as pessoas. Legal. Essa coisa de falar é minha maior aposta. Assim, se eu tivesse que dar um só conselho, um só ponto para martelar para sempre, é isso. Você abrir meu site hoje, está em letras gigantescas, na primeira dobra do site. A gente tem que falar sobre dinheiro. Porque é desse falar sobre dinheiro que surgem muitas outras coisas. Então a gente acha que tem que ser um especialista, mas na real, se a gente falar sobre dinheiro entre nós, minha profissão não ia nem existir. Porque é um bom senso que surge. A dificuldade é colocar isso em prática. É fazer isso simples o suficiente para incorporar no nosso dia a dia. Esse é uma grande questão. Então, sim, você tem razão de que falar dinheiro é um grande tabu, acho que maior do que sexo até, hoje em dia. Então, se a gente conseguir colocar isso nos nossos assuntos, nas nossas relações, tudo vai ficar incrivelmente mais fácil. Incrivelmente mais fácil. Eu nunca vou esquecer, os primeiros cursos que eu dei assim com uma turmona na sala, o Gustavo estava, né? E aí eu fiz um exercício no final. E aí o Gustavo falou, mas o exercício é esse? As pessoas, será que não vão ficar entediadas? E eu falei, vamos testar, vamos ver o que acontece. Assim. E era um exercício muito bobinho e virou uma algazarra na sala e todo mundo berrando, não, porque não, porque... E eu falei, ó, tá vendo, não é bobo, a gente não tá fazendo isso em lugar nenhum. Parece que esse assunto não cabe nas nossas relações. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão do que fazer, né, menos genérico do que falar sobre dinheiro por aí, escolhe uma relação que você acha que tem um mínimo de abertura para isso. E você introduz o assunto, sem medo de ser feliz. Se você introduzir com uma coisa da sua vida financeira, uma vulnerabilidade sua, chances imensas de ser bem recebido. Você não vai chegar apontando o dedo na pessoa e falar, você não faz isso, isso, isso. Você vai falar da sua vida, da sua dificuldade. Se você chega com essa posição mais aberta, eu seria capaz de apostar que a outra pessoa vai falar, então, veja bem, eu estou fazendo assim, funciona mais ou menos. E aí parece que essa relação vai ter um carimbinho de que pode falar de dinheiro. Com essa pessoa, pode falar. E eu acho que o mesmo vale para as emoções, né? Eu vejo a batalha do Gui com isso, né? Com esse assunto para os homens, que é ainda mais complicado, eu acho, na questão das emoções, né? Ainda mais engessado, mais duro. E se você introduz o assunto, parece que o outro até solta o ombro assim e fala, puta, então a gente pode falar disso agora. Então minha sugestão é escolhe uma relação. Uma que você acha que é mais fácil e quebra esse gelo. A partir daí as coisas vão ficando mais fáceis e mais fáceis e mais fáceis. É só alguém começar. Porque tá todo mundo querendo falar disso, juro. Tá todo mundo querendo falar disso.
Eu ficava, eu ficava achando assim que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falava, eu vou ter que me cuidar, porque se eu ficar falando disso o dia inteiro, as pessoas não vão querer me escutar, eu vou perder amigos, né? Mas na verdade eu acabo ficando mais quieto até que alguém me pede para comentar alguma coisa, ou alguém coloca o assunto na mesa, porque tá todo mundo querendo falar disso. Porque influencia a nossa vida de maneiras bizarras, gigantescas, né? Então é só escolher uma relação e começar. Ai, Amuri, que bonito! Que legal. Eu vou abrir os comentários agora, mas eu queria que você falasse, então, para as pessoas que querem se aprofundar nisso, assim, você tem 2 cursos, se você quiser falar desses cursos, de quando que abre, como que as pessoas Fala. te acham. Uhum. Eu tento organizar tudo da maneira mais interessante possível no meu site, que é amuri.com.br. Lá tá tudo bem organizadinho, o conteúdo que eu produzo, enfim, todas as minhas movimentações por aí estão lá. Eu tenho 2 programas de acompanhamento. Então, é o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. E eu chamo de programa de acompanhamento porque a ideia é ser para sempre mesmo. Um negócio um negócio meio suicida, assim, porque é para sempre. Então, a ideia é que a gente possa se acompanhar para sempre. Porque eu sei que um movimento, uma super aula, uma semana de intensivo e coisa assim, não vai resolver. A gente está há 30 anos cultivando hábitos bagunçados e nebulosos. Então não vai ser no final de semana que a gente vai resolver. Então a minha proposta com os programas é que a gente se acompanhe por muito tempo. E que a gente vá trocando e vá, enfim, se relacionando e criando uma comunidade em volta disso. Então eu sempre tento caminhar por aí. É a minha maior oferta, assim, é o que eu tenho de melhor para oferecer, eu acho. Tem os livros também, tá em qualquer livraria, online, offline, e tem um buzilhão de coisas no site. Eu escrevo quinzenalmente no Valor também, no Valor Invest. Então fiquem super à vontade lá para dar um oi. Eu recomendo muito, a Amuri mudou a minha vida financeira. Uma coisa muito simples, né? Com uma conversa muito simples, assim. Eu recomendo muito, ele tem uma abordagem muito humana, maravilhosa. E, de novo, quero te agradecer, Amuri. Muita alegria poder falar com você e poder falar com você sobre, né, sobre emoções e dinheiro, assim, acho que foi muito legal. Muito obrigado. Aprendi muito te ouvindo hoje. Obrigada. Muito obrigado. Então, a Amuri acho que vai lançar esse curso em outubro. O nosso curso a gente lança amanhã. Se você quiser ser avisado, o cursodasemoções.com.br/me avisa. E para ser avisado do curso do Amuri, também tem o amuri.com.br/avisa, é isso? meavisa.amuri.com.br. Legal. Beleza? Amuri, um beijo enorme. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Pode deixar. Beijo para vocês. Estou vendo um monte de aluno aqui. Beijo para vocês. Fiquem bem aí. A gente vai conversando. Beijão. Tchau, Amuri. Obrigada. Tchau. Beijo. Até mais. Até mais.